E ali na tua história de músico, tu falou de estatura mediana, mas antes de estatura mediana foi o Cogumelo Plutão ou foi depois? Como é Não, que foi é? assim, a minha trajetória com a música foi assim, foi uma coisa muito louca porque a música era um hobby. Uhum. Eu fui uma criança que fui colocado numa escola de música por aquela livre e espontânea pressão da mãe, assim, que era uma criança que tinha hiperatividade, ó, precisa colocar ele para fazer alguma coisa, para sair de casa, porque muita energia precisava. Então, nessa época eu morava em Curitiba ainda, né, sou de lá. Então, eu estudava na Escola de Belas Artes em Curitiba, comecei estudando lá. E daí depois meus pais vieram para Santa Catarina. A gente se mudou para cá, meu pai foi transferido na época. E aqui eu comecei a estudar piston numa escola de Itajaí lá, que tinha uma banda dessas bandas marciais, banda Sim. Guarani. Aí eu estudei por 3 meses piston, mas comecei a fazer, com as amizades do colégio, eu conheci um amigo meu que tocava violão. Daí nessa adiante, vai, casa de um amigo fazer trabalho de colégio, casa de outro. Aí o dia que a gente foi na casa desse meu amigo que tocava violão, ele tinha uma guitarra também. Ele tinha uma guitarra tonante e uma caixa Fran. Eu lembro bem desse dia. E o cara pegou a guitarra, cara, e ele tocava. Eu gostava muito de Scorpions, Sim. nos anos 80. E ele tocou a música Still Loving You do Scorpions na guitarra. Eu falei, cara, sabe aquele negócio que você ouve e você fala assim, ó, é isso aí, cara. Isso aí eu vou ter que aprender a tocar na vida. Ali, cara, eu não parei mais. Ali É me exatamente infernizei. o que eu tava falando ali de referência, de inspiração, né? E eu jogava futebol. Olha que coisa engraçada. Eu fui jogador de futebol até 21 anos. Eu jogava em clube, a minha profissão era aquela ali. É. Tanto que eu joguei no Jack, joguei no Marcílio Dias e tal. E a banda era um hobby. hobby paralelo. Só que quando eu entrei na faculdade, que fiz o curso de jornalismo, eu tinha outros 2 amigos meus que faziam faculdade comigo, o Cristiano Cardoso e o André Dávila, que tocam na banda Máquina Viva, que era uma banda cover que também tem aqui no mercado. Eles montaram o Estatura comigo na faculdade. E a gente montou a banda assim, de uma rodinha de violão, que era começo de faculdade, você começa, 18 anos de idade, 17, 18 anos, tá conhecendo as menininhas da sala, começa a tocar, a gente tocava Legião Urbana, Paralamas, não sei o quê, blá, blá, blá. Ficava reunido tocando essas músicas. Ah, vamos fazer uma bandinha para brincar. No começo da faculdade. Isso aí foi em 1991. Aí a gente pegou uma salinha que tinha na Univale, tem um anfiteatro da Univale ali, tem 2 salas, né, antes do anfiteatro. Uma ensaiava o coral da Univale e a outra era a salinha do AJA, que era a Associação dos Jornalistas Acadêmicos. A gente fez faculdade de jornalismo, né? Só que o AJA não fazia praticamente nada lá, só tinha sala lá. Era só um movimento que não fazia nada. A gente botou os instrumentos lá e começou a ensaiar. Então, todos os dias antes das aulas na faculdade, a galera passava no corredor e a gente moendo o som lá. Aí chegou uma guria, a gente tinha um mês de banda, tinha umas 14, 15 músicas no repertório, uma guria de psicologia, parou lá e falou assim, a gente tá afim de fazer... não existia festa de faculdade. Foi a primeira festa de faculdade, foi essa festa, a primeira festa na Univale, foi dessa turma de psicologia. Essa menina chegou e falou assim, a gente quer fazer uma festa para reunir a turma de psicologia. Vocês tocariam na nossa festa? Daí a gente falou, tá, beleza. Ela falou assim, a gente dá uma caixa de cerveja para vocês. Na época, caixa de cerveja de engradado, cara. Sim. E daí, tá, mas a gente não tem equipamento, a gente não tem nada. Ela falou assim, não, a gente arruma equipamento, a gente dá um jeito. A gente só tinha os instrumentos. Eu tinha uma guitarra emprestada, 2 pedaizinhos da Boss. Aí o meu amigo tinha um contrabaixo, não tinha amplificador também. E o André tinha uma bateria, não tinha nem pele resposta na bateria, tinha 2 pratos lá. Parecia os Flintstones, cara. Era uma coisa pré-histórica, assim. Mas a gente topou, eles conseguiram uma sonorização de um cara que está até hoje no mercado aí, que é o cara da RCA Eventos, que é o Klaus. Antigamente ele tinha Toque Som. Ele estava começando a história dele. É legal que as nossas histórias caminham paralelas, né? Ele com a sonorização e a gente com a música. E aqui em Balneário tinha um restaurante chamado Rei do Mar. Esse restaurante tinha um restaurante na frente e atrás era tipo um inferninho, assim, que os caras tinham para fazer, acho que umas festas meio, sei lá, clandestinas, sei lá o que era aquilo. Mas era um inferninho que tinha atrás, era um espaço para dança. Aí essas meninas de psicologia alugaram esse lugar e fizeram foi a primeira festa de história de festa de faculdade da Univale. E a gente tocou na festa. Cara, a gente tocou Será do Legião Urbana umas 3 vezes, Meu Erro do Paralamas umas 3 vezes também, Tempo Perdido foi umas 3 vezes também, porque para dar O repertório era repertório curto. todo era muito curto, mas
pra galera, como aquilo lá era muito inusitado, ter uma banda tocando ao vivo numa festa de faculdade, era absurdo, porque acima daquilo ali já eram bandas de baile, não tinha um intermediário, sabe? A gente hoje pode se portar, vamos dizer assim, a Vintage Cult poderia dizer que é uma banda intermediária, que é uma banda que faz bar, pub, com uma qualidade bacana para esses lugares. Acima disso, você vai pegar shows já de médio porte, né, com mainstream, tal, brasileiro e tudo mais. Naquela época não tinha. Você tinha ou a garagem ou as bandas de baile que tinham uma super produção. Isso era muito caro para quem era universitário. Universitário quase sempre nunca tinha dinheiro, né, cara? Tinha dinheiro para comprar cerveja ali e era essa a ideia. Sim. Aí a gente acabou... Aí a partir dali a estatura mediana, cara, foi... Aí a ideia das meninas ali foi crescendo absurdamente. E a banda foi crescendo muito rápido. E aí aí eu comecei a ganhar, a gente começou a ganhar dinheiro com aquilo ali. Eu paguei a faculdade com esse dinheiro. Com o dinheiro da banda? Com o dinheiro da show? banda, com o dinheiro de show. Eu ganhava um pouco, ganhava a bolsa de estudo do Marcílio Dias, que eu jogava lá. O problema é que era um pouco disso, Paulinho. Produção? Traz gelo, produção. Acabou o gelo. O problema é que eu tinha que treinar, era meio disso, Paulinho, né? Eu tinha que cuidar muito. Não bebia na época, né? Que diga-se de passagem, a gente tá tomando aqui um whiskyzinho, mas na época eu não tomava nada, porque tinha que treinar. Mas a gente tocava nos finais de semana e ensaiava antes da aula, às vezes até depois da aula. E paralelamente a isso, treinava durante a semana. Aí quando eu me formei na faculdade, a banda já estava num estágio bardo, já estava no que é vintage hoje. Já tinha uma característica profissional de sobrevivência, né? Já tinha equipe, já tinha equipamento, já era outra história. E aí eu acabei parando de jogar porque valia mais a pena, até para o que era o cenário do futebol aqui em Santa Catarina na época, valia mais a pena continuar tocando do que jogar. E onde é que entra o Cogumelo Plutão nessa história? Quando a Estatura fez, nesse meio tempo, eu tive um hiato fora da banda também, que eu fui morar um período no Japão, fiquei 9 meses lá, depois voltei, mas a banda tinha vida própria já, né? Continuou pelas próprias pernas. A Estatura? A Estatura. Ela continuou, tu foi pro Japão e a banda continuou. Voltei, ficou um amigo meu tocando guitarra no meu lugar, depois até voltei, quando eu voltei, a gente ficou tocando com 2 guitarras, mas depois ele saiu, eu prossegui com a banda. Em 2004, a gente já tinha aí, o Estatura já tinha 2 discos autorais, tocava cover também, mas tinha autoral na rádio. A gente sempre estava tocando cover e dando um tiro aqui do lado nas rádios. Então a gente vendia um show que era um mix. Então as pessoas tinham um público que ia pelo cover e tinha outro público que ia pelo autoral. Era assim que a gente conseguia se manter. Ali em 2004, a gente estava preparando um 3º disco autoral, estava fazendo as músicas. E aí vem aquela coisa do... o casamento sem sexo, né? A história do casamento. Banda é casamento sem sexo, né? É um pouco de desgaste da estrada, é um pouco de... Um quer uma coisa, outro quer outra. Aí numa dessas reuniões de arranca-rabo, pô, você está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. E a gente tinha um estúdio marcado e precisava ter o disco pronto, faltava um mês para entrar no estúdio e não tínhamos as músicas prontas. E havia muita divergência com relação à construção das composições. Aí eu lembro que nesse dia a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, então a gente vai para casa, e tava toda a equipe, todo mundo reunido na época, né? Tava a equipe, banda, o cara que vendia a banda também tava junto com a gente. A gente falou assim, vamos para casa, cada um pensa no que a gente pode fazer. Na quinta-feira a gente volta aqui para uma reunião, isso era uma terça-feira, na quinta-feira a gente volta para uma reunião e a gente decide se a gente vai... como é que a gente vai fazer e o que não vai fazer. Quando eu saí dessa reunião, meu telefone tocou. Era uma colega minha que na época morava aqui em Balneário, que é jornalista, Dari Kumakola. Sei. Ela tava com o vocalista do Cogumelo Plutão na casa dela, falando com ele e tal, não sei o quê. E falou, o vocalista do Cogumelo Plutão tá aqui na minha casa e ele te quer de guitarrista pra banda dele. Olha. E o Cogumelo Plutão vinha esperando na janela, né? Já tinha... Já tinha sucesso, tinha estourado na novela Laços de Família. Eu não conhecia muito da banda, mas conhecia a música. Aí eu falei assim, pô, será que não tá na hora de... né? Será que esse realmente não é um momento de mudar de direção? Mas do nada, chegou ele assim, escolhi. Quero tô tocando na minha banda. Ele estava em Santa Catarina, por um acaso, não sei o que ele veio fazer aqui. Acho que a esposa dele morava aqui, era de Rio do Sul, e ele estava aqui em Balneário.
E ele tinha... A primeira formação tinha se desfeito lá no Rio de Janeiro. E ele ficou só ele. E ele era o mentor. Ele é o mentor da banda, ele é o compositor. Só que o Blend, ao meu ver, ele sempre foi um... Isso eu fui descobrir depois, né? Ele não... Talvez ele não tenha essa coisa do sangue nos olhos que a gente tem de querer estar na estrada, sabe? A gente gosta de estrada, de show. Eu tenho mais de 4.500 shows nas costas. A Vintage tem mais de 2.500 shows. Então, eu fiz um cálculo esses dias, 4.500 shows dá mais ou menos da minha vida de músico profissional. Eu tenho 12 anos e pouco em cima do palco. Nossa. Se fosse transformar isso em dias. Meu Então, Deus. o meu vício é esse. É a estrada, é estar na estrada, é tocar. Eu gosto de contato com o público. A gente gosta da coisa orgânica. De passar som, ir lá e tocar. Passar som nem tanto, mas ir lá e tocar e fazer o negócio acontecer. Ele gosta do estúdio, da produção, ele gosta da coisa do backstage. Sim. Ele não é muito de ir pra estrada. Tanto que não existe um histórico. Se for pesquisar para Cogumelo Plutão na internet, você não vai achar nada. Poucas coisas que a gente fez enquanto a gente tava com o Cogumelo Plutão foi rádio. E era muito dispare, cara, porque quando a gente montou a Vintage, quando pintou esse negócio aí, daí na reunião da quinta-feira eu falei, tá, chegou a hora da gente vamos cada um montar o seu trabalho. Pra gente não brigar, vamos fazer assim. Tinha o Betão, que era um puta do vocalista, que infelizmente faleceu em 2014, meu amigo também, que era o vocalista do Estatura. Ele montou o Betão e Banda na época e eu fui pra Cogumelo Plutão. Eu e o Duda Bittencourt, que tocava comigo também. Quer dizer, a banda se desfez e foi para um lado Betão e Banda, e outro lado foi pro Cogumelo Plutão. E daí foi isso. Daí a gente falou, se lá ali na frente não acontecer nada melhor para ninguém, a gente se reúne de novo, conversa de novo e a gente terminou no auge, cara. A gente terminou com a banda fazendo 17, 18 shows no mês, com Estatura. Terminou tocando, sendo requisitada, fez um trabalho, não deixou o trabalho morrer pra, sabe, vamos pegar aqui migalhas e acabar com a banda. Não foi isso. Foi uma divergência, não foi briga, foi só uma questão de opiniões diferentes. Os caras são... Eu tenho um carinho enorme por todos que tocaram comigo no Estatura até hoje, sem exceção nenhuma. Todas as pessoas que passaram, até as que eu não tenho contato, eu tenho um carinho enorme pelo quanto ajudaram, né, a construir a história do Estatura. Não tem uma pessoa que me encontre que tenha conhecido o Estatura que fale assim, eu não gostava, achava uma merda. Então o cara sempre fala, cara, eu achava um trabalho, divertidíssimo, passava um astral super bacana e tal. E acabou que daquele clipe ali que você viu, 3 caras do clipe já faleceram. Nossa. Incrível. O vocalista ali, ele tá... O vocalista, o tecladista, que tá tocando o clipe, e o baterista também. Poxa. Tudo entre 2014 e 2015. Inclusive até o baixista, depois que o terceiro morreu, ele me mandou uma mensagem e falou assim, vamos tirar no palitinho? Eu falei assim, quem que vai ser o próximo, né, cara? Eu falei, cara, mas muito novos, cara. Todos com menos de 50 anos. Poxa. Tudo... Mas, assim, deixaram a sua história escrita ali na música aqui de Santa Catarina, principalmente aqui local. Itajaí, a Estatura Mediana era uma banda de Itajaí, tocava muito mais em Balneário até, mas era uma banda de Itajaí. Já a Vintage é uma banda daqui de Balneário. E daí, essa foi a transição. Aí ali começou o Cogumelo Plutão, aí o Cogumelo Plutão tinha essa coisa muito de estúdio, aí a gente acabou fazendo a Vintage Cult paralelamente a isso. Aí fazia as coisas do... Aí teve um momento que foi... seria cômico se não fosse trágico para nós na época, porque eu e o Rony, a gente vivenciou isso de vir fazer um show aqui em Balneário para Cogumelo Plutão. Eu lembro que a gente fez um show aqui na Rádio Menina, que foi aqui na Barra... Nós estamos onde aqui que tá Barra Norte? Barra Sul aqui. Mais perto da Barra Sul. Né? Barra Sul aqui na areia, aqui fizeram um palco, um show de rádio ali, tinha umas 10 mil pessoas. Isso foi em 2011, não foi? Por ali, cara. A gente fez um show que a gente saiu do meu prédio, escoltado pela polícia. A gente saiu de van, com uma moto na frente e outra atrás da van. 2009, acho que foi. 2009. 2009. A gente saiu escoltado pela polícia lá de casa, até o palco. Ficou no camarim com um monte de artista ali, Rio Negro e Solimões, isso aqui tinha uns outros artistas que com a característica da Rádio Menina, né? E vivenciando isso, essa coisa de fã da banda e tudo mais, fazendo um show para 10 mil pessoas. Aí a gente saiu dali, entrou na van,
escoltado pela polícia. De novo, a polícia deixou a gente em casa. A gente chegou em casa, tirou as coisas da van, colocou dentro de um golzinho 1000, atravessou o morro e foi tocar com a Vintage ali no John Bull para 7, 8 pessoas e ganhou R$50 de cachê. É o mundo da música, cara. É o mainstream versus o cover, a música de bar.